Saudações, amigos. Este é o canal Amai-vos e Instruí-vos. Estamos aqui para levar um pouco do conhecimento que temos. Esperamos que de alguma forma seja útil e agradável a todos vós. Abraços fraternos, muita luz e paz. Que assim seja. E no vídeo de hoje falaremos sobre julgamentos e condenações. Julgar e condenar não é um atributo que a providência divina nos confere. E por quê? Porque o próprio Criador não julga, porque nos criou simples e ignorantes, sabendo todo o processo ao qual passaremos até alcançar a consciência crística e as demais que não temos conhecimento. Vamos errar muito, mas há de ter um julgamento para que possamos nos firmar, nos orientar, corrigir nossos erros. E mas esse é um julgamento da própria consciência, né? Em que vamos perceber onde estamos destoando do caminho, desviando e ali descentralizando, né? Certo do errado. E conforme a nossa intuição e tudo que fazemos em uma existência e florescendo em outras, vamos nos baseando. Então, julgar é um ato da própria consciência. Só que ainda na nossa inferioridade moral, costumamos oferecer o julgamento a outro, ao nosso semelhante, né? Sendo que isso não é válido, não é divino isso. O julgamento é somente de nós para nós mesmos, não deve ultrapassar isso. Mas um julgamento construtivo, um julgamento em que possamos identificar nossas falhas, nossos erros, nossa má conduta, né? E podendo realizar os reparos. Dessa forma, o julgamento ocorre de uma maneira consciencial, mas quando estamos mais despertos, né? Se não estivermos despertos na existência física, certamente esse julgamento ocorre conforme estivermos aí na quarta dimensão ou desencarnados, né? Porque muitas vezes esquecemos que, por mais que não temos hoje, já não temos, eu não tenho, nunca fiz isso, nunca fiz aquilo. Isso é nessa existência, porque em existências passadas certamente fez. E por isso, hoje, está redimido de tais condutas negativas, de más ações. E muitas vezes também esquecemos ou não queremos aceitar a intuição que temos e que já fizemos, né? Já erramos. E mesmo nessa existência, fechamos os olhos para os nossos erros, mas quando é alguém que comete o erro em que cometemos, nós julgamos e condenamos, né? Esquecendo que nós, se não continuamos fazendo, já fizemos. Ignoramos o nosso para enfatizar, né, o erro alheio. Jesus mesmo
com a questão da adúltera, né? Em qual ele interviu de modo muito pacífico, levando à reflexão, não impedindo, dizendo apenas: quem nunca errou, que tire a primeira pedra. Quem não tem pecado, que tire a primeira pedra. Então cada um se conscientizou, né, conforme essas palavras, e pouco a pouco foram abandonando suas pedras e saindo do local, deixando o julgamento, sendo condenado. E então ele pergunta à adúltera se ninguém havia condenado, e ela confirma que não, ninguém a condenou. Então vem o principal. Ele diz: eu também não a condeno. Ou seja, vai paz, mas não volte a errar, né? Jesus já errou também, não como Jesus, porque Jesus foi uma existência física daqui perfeita. Ele já tem a consciência crística desde tal, mas ele, para se formar essa consciência crística, ele também amealhou muitos erros, né? Muitas e muitas existências, e foi se aprimorando até que alcançasse a perfeição moral e intelectual, já não cometendo mais erros. Mas o fato dele ser perfeito hoje não implica que não tenha ali no teu histórico erros que os transformaram, que o transformou na consciência elevada que é hoje, né? Ele é perfeito, mas sem os erros, sem se sentir aduro, sem se julgar de forma consciente e deixar de julgar o outro, não conseguiria alcançar isso. Então ele, de uma certa forma, quis dizer isso, né? Eu também não condeno, porque eu já errei. Ele, como referência, inclusive na época, né? Mesmo que fosse pouca pelo conhecimento que tínhamos, ele deixou isso para posteriormente podermos nos aprofundar e perceber isso. Então, Jesus não condena, Deus não condena, a condenação é nossa mesmo. Mas não devemos condenar, nem a nós mesmos. Nos julgar, sim, nós vamos nos julgar em algum momento. Julgar que estamos sendo falhos, que estamos errando, que estamos fora da linha, que não estamos tendo boa conduta, no caso, né? E vamos procurar, se isso for incômodo, vamos procurar consertar isso, ter a melhor conduta e se transformando. Condenação jamais, né? Jamais condenar qualquer coisa. Nós não sabemos o que o outro passa, o que o outro vive e o que o leva a cometer suas condutas, por exemplo. E esquecemos que se não erramos mais, já erramos nisso também. Mas continuamos errando. Somos imperfeitos, todos nós aqui, nessa situação. E o mais importante é tentar ter empatia, né? Perceber que as pessoas não erram porque querem, erram por ignorância ainda. E nós não podemos jamais ficar de olho no outro, analisar o outro, o semelhante, sendo que ainda somos imperfeitos e precisamos crescer, precisamos nos conscientizar, nos aprimorar. É perder tempo com o outro, sendo que nós estamos imperfeitos ainda e precisamos correr atrás
dos nossos erros para repará-los e não dos alheios, né? Porque o outro tem o mesmo direito que nós. E quando nós erramos, nós temos esse direito. Porque se erramos é porque temos. Então devemos respeitar o direito do outro também. Ele está no momento dele de cometer aquele erro. Nós estamos no nosso dever de nos corrigir. E assim poder formar aí uma comunidade, uma sociedade melhor, né? Mais intuitiva, mais pacífica, e poder viver em paz. Então fiquemos todos em paz, que assim seja. Graças a Deus.